TV Câmara, Campinas. Muito boa tarde, senhoras e senhores, público aqui presente. Boa tarde, doutor Samara, doutor Adib Muíbe Samara, que será o nosso palestrante. Boa tarde, telespectadores da TV Câmara. Através de uma lei de minha autoria, nós criamos a Semana Municipal da Conscientização e Combate das Artrites e Artroses. E estamos abrindo a semana hoje, segunda-feira, e teremos o encerramento na próxima sexta-feira, dia 5. Por que 1º de outubro? Porque 1º de outubro é considerado, comemorado o Dia do Idoso no Brasil. Até 2006, o Dia do Idoso era comemorado no dia 27 de setembro. Isto porque, em 1999, a Comissão pela Educação do Senado Federal havia instituído tal data para reflexão sobre a situação do idoso na sociedade, ou seja, a realidade do idoso em questões ligadas à saúde, convívio familiar. E no dia 1º de outubro de 2003, porém, foi aprovada a Lei número 10.741, que tornou vigente o Estatuto do Idoso. E neste Dia do Idoso, nós passamos a informação que o Brasil hoje, são dados de 2017, o Brasil hoje tem mais de 30 milhões de idosos acima de 60 anos de idade, dos 208 milhões brasileiros. E a tendência é que esse número seja superado em 2031. Os idosos acima de 60 anos, em 2031, deverá superar adolescentes, crianças e adolescentes de 0 a 14 anos de idade. E as mulheres, uma maioria desses 30 milhões de pessoas idosas acima de 60 anos de idade. Está aí a importância de criarmos essa semana para combater essa doença que tem afetado muitas e muitas pessoas. E nada mais importante do que trazermos uma pessoa super conhecedora do assunto. Dr. Adil Muíbe Samara, que nasceu em Araçatuba, aos 7 de outubro de 1935. O doutor Samara graduou-se pela Faculdade Nacional de Medicina da Universidade Brasil em 1959. Hoje, Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Se formos falar tudo sobre todos esses anos de dedicação à medicina, à sociedade brasileira, a gente ficaria aqui só falando sobre o doutor Adib. Mas eu quero informar que, após a sua graduação, ele permaneceu 2 anos no serviço do professor Israel Bonomo, transferindo em seguida para a cidade de Campinas. Constituiu-se durante 12 anos, no raio de 100 quilômetros, no único reumatologista que havia. Em 1965, foi convidado para ingressar na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, onde galgou todos os postos da carreira universitária. Começou como professor assistente e, após 8 anos, fundou a disciplina e a residência de reumatologia. Doutor Adib, doutor Adil, me desculpe, doutor. Doutor Adil Samara, ele é casado com a senhora Laila Barakat Samara, que está aqui presente, a quem nós agradecemos a presença por vir prestigiar esse nosso evento.
Doutor Adil, boa tarde. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Vamos lá. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Como é que o senhor se sente assim, com tantos e tantos anos? Antes de começar a palestra, apenas para quebrar o gelo, né? Como é que o senhor se sente hoje, após tantos e tantos anos dedicado à medicina brasileira, especificamente na reumatologia? Então, antes, porém, eu gostaria de agradecer aí à Câmara dos Vereadores de Campinas e as TVs regionais aí que estão em ligação com a nossa TV Câmara aqui de Campinas, ao público assistente. E gostaria de dizer que não será uma conferência, mas um depoimento que responde a esta pergunta do Silva, o vereador desta cidade. Como é que tudo começou? Porque, afinal de contas, o ano que vem serão 60 anos de dedicação à reumatologia brasileira. E eu me recordo que foi no Rio de Janeiro, num 6º ano de medicina, que eu tinha 2 doentes de artrite reumatoide e ninguém passava pelos leitos, ninguém recomendava nada para se usar nessas doentes, e elas estavam quase num estado de invalidez e ninguém assumiu a preocupação de fazer alguma coisa por essas 2 doenças. Foi que quando eu conheci numa aula o professor Israel Bonomo, e que naquele tempo começou a falar sobre cortisona, que era a droga do momento no tratamento dessas enfermidades. E conversamos muito e ele me perguntou se eu gostaria de ser reumatologista. Eu quase não tinha nada em vista, então aceitei o convite e ele falou proximamente com o chefe, o catedrático da Faculdade Nacional de Medicina, professor Pontes, e aí eu comecei a me dedicar e a trabalhar tentando ajudar esses doentes que até então não tinham uma assistência adequada. E depois eu vim para Campinas, depois de estagiar esses 2 anos no serviço do professor Israel Bonomo, e comecei a tratar desses doentes. Era quase uma petulância ser reumatologista. Ao todo, nós éramos 23 reumatologistas em todo o Brasil, naquela época que nós começamos. E depois disso também, hoje, agora, recentemente, num congresso no Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira de Reumatologia, nós tivemos 3.500 inscritos. Isto porque a doença requer cuidados, requer assistência de pessoas interessadas, né, nesta enfermidade, e foi exatamente o que aconteceu também aqui em Campinas. Eu acho que a Universidade Estadual de Campinas deve ter formado cerca de 200 reumatologistas em todo esse país, alguns dos quais tomaram parte em algumas escolas médicas em todo este país. De modo que eu me sinto muito feliz e muito realizado por ter, com muito sacrifício no início, me dedicado a esta enfermidade, essas 2 principalmente, que eram extremamente, e ainda algumas, por falta de cuidados, são extremamente invalidantes e de um custo 3 vezes maior aos cofres públicos. Um doente que não trabalha, ele não responde pelo que ele tem que fazer, alguém terá que fazer por ele, são 2 salários, e depois os custos médicos e custos também de drogas, de medicamentos, no sentido de reabilitar esses doentes e recolocá-los de novo ao trabalho e para render os dividendos que são tão necessários, hoje em dia, principalmente, para ajudar a família e assim por diante. Doutor Adil, o senhor vai ficar à vontade agora para fazer sua palestra, mas nós vamos ter, no final, vamos abrir as pessoas que quiserem fazer perguntas. Mas, antes do senhor começar a sua palestra, eu quero fazer uma pergunta. É verdade que a artrite e a artrose é a maior causa de afastamento no trabalho nos dias de hoje?
Principalmente hoje em dia, porque, como você levantou esta questão aí, a nossa população está envelhecendo. E, em função desse envelhecimento, a população está sujeita a essa doença, a outra, que é a osteoartrite, hoje, modernamente chamada de osteoartrite, que é a artrose. Então, nós temos mais artrose hoje em dia, nós temos mais osteoporose hoje em dia. Não se pensava e nem se falava em osteoporose em 1970, porque a população tinha uma longevidade de 50 anos no máximo. Hoje, nós vivemos mais e estamos contraindo as doenças próprias, entendeu, da idade avançada. De modo que é extremamente importante Muito bem. Essa pergunta que você acaba de nos fazer. No final da palestra do Dr. Adil, a gente vai, então, liberar para que as pessoas possam perguntar. De antemão, nós queremos agradecer aqui as cidades da região, são mais de 40 cidades que acompanham esse trabalho feito pela TV Câmara aqui de Campinas. Doutor Adil, pode ficar à vontade. Bem, então a artrite reumatoide é uma doença, já dissemos, invalidante, se não for convenientemente atendida e tratada, frequentemente por médicos especializados nisso. A Unimed hoje tem cerca de 50 ou 60 reumatologistas, se a memória não me trai. De modo que estas pessoas e mais clínicos interessados, não especialistas, mas interessados em doenças reumáticas, também estão em condições favoráveis para poder atender esses doentes. A artrite reumatoide é uma doença da mulher. Cerca de 3 mulheres para cada homem, é essa a proporção da incidência desses doentes entre 35 e 55 anos de idade, do adulto jovem. E na época de maior produtividade da vida desses doentes, de modo que isso também tem custos, porque ele para de trabalhar justamente numa idade em que ele tinha o dever de estar se dedicando ao trabalho e aos rendimentos necessários no sentido de manter a sua família adequadamente. Então, a mulher, dizia eu, são 3 mulheres para cada homem. As formas clínicas da artrite reumatoide são muitas, mas elas são divididas em monoarticular, uma única articulação, em oligoarticular, algumas articulações, ou então atinge todas as articulações, sem exceção de uma só vez, já na instalação da doença. Não é comum essa última forma, mas é justamente em qualquer uma delas, no início, precocemente, é que o médico deve atender e tratar esses doentes, porque dispõe dos recursos necessários hoje em dia para o seu tratamento, a sua reabilitação, reeducação e também ao recondicionamento social desses enfermos. Então, é importante que a gente comece a tratar logo no começo da doença e, principalmente hoje em dia, que nós dispomos de drogas extremamente seguras na recuperação desses doentes, coisa que não existia há 60 anos atrás, quando eu comecei. Pouco se podia fazer, só existia a cortisona no tratamento dessa doença e também os anti-inflamatórios não hormonais. Durante muitos anos se pensou que a artrite reumatoide fosse infecciosa. E durante muitos anos, muitas amígdalas, muitos dentes, muita apendicite foram retirados em nome dessa possível causa infecciosa da artrite reumatoide. Hoje nós já sabemos, hoje não, já de alguns anos, entendendo que nós sabemos que é uma doença autoimune, de modo que não tem uma causa conhecida e nós sabemos como tratá-la, como conduzi-la, mas não sabemos qual a sua origem, porque as doenças autoimunes são de difícil explicação, embora ultimamente os estudos a esse respeito também estejam avançando muito, e é possível que num futuro próximo a gente possa curar a doença. Na verdade, nós podemos controlar essa doença eficazmente bem e conseguir com que eles voltem à sua vida normal. Existe uma predisposição genética, existem famílias de indivíduos com artrite reumatoide, e principalmente se tiver o fator reumatoide no sangue, que é uma característica essencial
para dizer da artrite reumatoide soropositiva. A soronegativa é até mais benigna e de resolução um pouco mais favorável. Fatores de risco que ocorrem nessa doença são poucos, mas recentemente andam estudando a importância da obesidade e do fumo na piora da artrite reumatoide. Não na instalação da doença, mas na piora dela. De modo que recomenda-se aos indivíduos que façam regimes dietéticos, que não fumem e de outras situações que são recomendáveis fazer e que são inumeráveis. Eu ficaria aqui horas dizendo sobre essas situações que podem prejudicar enormemente o doente de artrite reumatoide. A artrite reumatoide não é uma doença somente das articulações. Ela tem outros eventos. Existe sofrimento pulmonar na artrite reumatoide, existe sofrimento ocular, oftálmico, na artrite reumatoide, que pode levar à cegueira, inclusive, e existe, hoje, mais do que outrora, nós estamos sabendo que existem adventos vasculares, cardiovasculares fundamentais e que a sobrevida nos doentes de artrite reumatoide é menor do que aqueles que não têm a doença. Eu queria dizer que o diagnóstico dessa doença não é tão difícil. Nós vamos depois ilustrar isso. Mas a simetria do acometimento articular nas proximais das mãos, por si só já fala sobre essa doença. A rigidez matinal, esses indivíduos que acordam de manhã com dificuldade para abrir e fechar as mãos, não é fugaz, ela ocorre com muita intensidade de manhã, melhora durante o dia, sem contudo desaparecer, justamente para ser diferente da artrose que nós veremos adiante. Então, são as proximais das mãos. Nódulos, caroços, subcutâneos, frequentemente nos cotovelos, e isso, se for enviado ao exame histopatológico, vai mostrar aí uma necrose fibrinoide com fibroblastos expostos em paliçada, infiltração linfoplasmocitária, enfim, toda uma característica referente à necrose fibrinoide, que foi, por assim dizer, a marca histopatológica dessa doença. Tá? A duração de 6 semanas, pelo menos, para poder firmar o diagnóstico visto por um médico. E a presença do fator reumatoide seria sempre importante, mas não necessariamente presente. Se nós pegarmos 100 doentes de artrite reumatoide e pedirmos o fator reumatoide, nós teremos esse exame positivo em 80. Os outros 20 são negativos e chama-se artrite reumatoide soronegativa, com um prognóstico mais favorável do que aqueles que são soropositivas. Hemossedimentação, que é um índice de inflamação, a proteína C reativa também precisam estar presentes para a gente poder caracterizar essa doença, e exame do líquido sinovial quando possível. Por exemplo, no joelho, que é a melhor articulação para se puncionar e encaminhar para exame, com características muito próprias, tanto para artrose quanto para artrite reumatoide. Mandando analisar o líquido sinovial, nós estamos em condição de poder dizer se é artrite reumatoide ou se é osteoartrite ou artrose. Eu queria agora falar um pouco do passado, o que foi, e do presente. O passado havia tratamento básico para artrite reumatoide, que era o ouro coloidal, justamente porque havia uma semelhança entre artrite reumatoide e tuberculose, em meados do século XIX. E, por isso, então, começaram a usar o ouro na artrite reumatoide, pensando que ela tivesse alguma semelhança com a tuberculose. Mas, por engano, os doentes com artrite reumatoide respondiam eficazmente bem ao uso do ouro coloidal. Isto é de uma família de indivíduos de Aix-les-Bains, na França, Forestier, família Forestier, que ele estava usando e já estava desistindo da ideia de fazer ouro na artrite reumatoide, quando o pai dele, mais antigo dessa estação balneária no sul da França, disse: olha, pela primeira vez eu estou começando a ver um resultado satisfatório
no tratamento dessa enfermidade. E aí, então, o ouro foi usado até proximamente, aqui, até 1970, eu mesmo cheguei a usar o ouro no tratamento dessa enfermidade. Hoje em dia, existem tratamentos mais eficazes e também não necessariamente fazer o ouro no uso, até nem está mais disponível no comércio. Eu queria contar uma história para vocês da cortisona. A cortisona e a penicilina foram as duas maiores descobertas médicas do século passado. No entanto, falam muito mal da cortisona. Quando o doente chega e que a gente vai receitar a cortisona, ele já diz, não, a cortisona eu não quero, porque cortisona é uma faca de dois gumes, e palavras como essa são ditas quase que diariamente em um consultório de um reumatologista. E eu viro e digo para o doente, olha, minha senhora, eu estou dando água benta para a senhora. Cortisona que eu estou dando é água benta, porque é preciso saber quanto dar, em quem dar, por que dar e até quando dar cortisona, como droga sintomática. Mas certa vez aqui na faculdade, não sei se eu tenho tempo para contar, aqui na faculdade de medicina, veio uma doente com púrpura, e veio uma doente com púrpura e em coma. E o Bittencourt, que eu tenho autorização dele para declinar o nome dele, era meu residente e deu uma dose colossal de cortisona para essa doente. E o professor Silvio Carvalhal, que era nosso chefe, PUI dele, chegou lá e escandalizou o que o doutor Biteca fez com a doente. Só que professor é assim, ele passa a visita, mas ele não corrige a papeleta. E no dia seguinte eu cheguei, a doente estava em pé, na cama e sem púrpura e sem coma, sem estado comatoso. Isso naquela época, se nós tivéssemos publicado, nós seríamos pioneiro numa coisa que se chama pulse de cortisona. Em outras palavras, traduzindo para o português, doses impactantes de cortisona. E para convencer os doentes, eu digo para eles, olha, isso aí é o equivalente a 375 comprimidos de meticortem de 5 miligramas em 3 horas durante 4 dias. Então a senhora não está tomando nada, a senhora está tomando água benta. E aí eu convenço o doente de que ele precisa fazer como droga sintomática o uso da cortisona, mas com esses preceitos todos de saber como, quando, em quem e até quando. Tá? Foi a primeira coisa que me deu até um certo prestígio, porque ninguém tinha coragem de tomar cortisona e muito menos de receitar. E ainda esse propósito era muito cômico, porque eu passava na Beneficência Portuguesa, no corredor ali, na saída, e tinha um velhinho que era o farmacêutico. E eu acho que ele cochichava alguma coisa no ouvido do assistente dele, e eu pensava comigo mesmo, ele deve estar dizendo para o assistente dele, esse é o último louco que apareceu aqui na cidade de Campinas. Então, foi graças a isso que muita gente aí está viva, andando e recompondo a sua vida e fazendo tudo de bom e de necessário no tratamento da sua vida em comum com a sua doença, etc. Eu agora gostaria que passasse uma projeção, a nossa projeção. O que vocês estão vendo aí no quadro é o começo de uma artrite reumatoide. Vamos chamar aquelas juntas lá, as primeiras lá em cima, de distais. As do meio de proximais. Vocês percebem que elas estão inchadas. Elas já estão inchadas. Isso aí, sem outros dados quaisquer, já me coloca ante a suspeita de artrite reumatoide. Às vezes, essas pregas interdigitais, porque incha, elas desaparecem. E fora outros comemorativos que a gente vê com esses doentes que também firmam o diagnóstico de artrite reumatoide com todos os dados clínicos e depois radiológicos, enfim, e anatomopatológicos que a gente pode ter. Então, vocês estão vendo aí as duas mãos com a tumefação das proximais das mãos. Vamos passar ao seguinte. Isso aí já é um estágio avançado da doença, que vocês tentarem fazer aí vão perceber isso. Os músculos têm mais potência para fazer
um desvio cubital do que radial. Se vocês fizerem isso aqui, vocês vão sentir. Só que no doente com artrite reumatoide, já começa a aparecer esse desvio cubital, que é uma característica também dessa doença. Nas mãos, que dizem os reumatologistas que é o cartão de visita do doente reumático, são as mãos. Quase todas as doenças têm comprometimento nas mãos, que nos ajuda a dizer o que é que o doente tem. Seguinte, isso que vocês estão vendo aí é luxação de todos os ossos do carpo, do metacarpo. Então, o que vocês estão vendo, essas pontas aí, já é a luxação total dos dedos da mão. Quer dizer, essa criatura não usa mais essa mão, porque não tem nem como fechar e abrir a mão. Outra, e essas deformidades. Quando chega nesse estágio, então, aí não é mesmo, não tem condição nenhuma, nem cirúrgica. Às vezes tem um cirurgião ou outro de mão que tenta fazer alguma coisa. Então, o doente tem que nos procurar naquele primeiro estágio. Um dia desses, por falar nisso, uma doente entrou no consultório e me perguntou: o senhor é um bom médico? Eu achei um pouco estranha a pergunta, mas eu virei e disse assim: olha, eu tento ser. Mas e a senhora é uma boa doente? Porque se nós dois formos bons, vai dar certo. Porque o tratamento é um compartilhamento entre o médico e o doente. Então, a senhora, se a senhora for boa e eu ruim, ainda pode dar certo, que, como eu, existem centenas por aí. E se a senhora for ruim, não vai dar certo em parte alguma. Porque a senhora tem que cooperar com o médico e fazer e tentar seguir as orientações dele. Pode passar a seguinte. Aí são os estados evolutivos da artrite reumatoide, já com destruição da cartilagem articular. E aí também não tem jeito, entendeu, da gente poder ajudar qualquer pessoa que nos procure. Seguinte. Nos pés, note como é que estão os pés, com a luxação dos pés, como vai poder usar esses pés para poder andar, enfim. É uma doença extremamente mutilante e nós temos que cuidar disso no começo. No começo e chamar esses doentes ao compartilhamento dessa doença. Eu sou o médico, mas a senhora é quem sente, de modo que a senhora precisa vir aqui para a gente controlar isso. Os dois vamos controlar essa sua doença. E aí, notem, não sei se vocês poderão ver, a destruição colossal que existe nessas articulações, com perda total da articulação e fratura dessas articulações proximais dos dedos da mão. Seguinte. Essa mão é de uma criança, só que aqui na fase adulta. Essa mão, esses dedos aí, eles têm uma deformidade que nós chamamos de telescópica, porque nós podemos enterrar uma falange em cada uma delas. E aí fica com aquele dedo curto, porque chama-se mão telescópica, esse tipo de deformidade, porque destruiu tudo. Ali já destruiu tudo. Vamos ver o próximo, que é o raio-x dessa mão aí. Veja como já destruiu intensamente as articulações e pouco se poderá fazer num estágio como esse. Antes, porém, gostaria de dizer que a artrite reumatoide, que recebe outro nome, também ocorre em crianças e em pessoas idosas, a despeito de eu ter dito aqui que é entre 35 e 55 anos de idade. Eu fui examinar uma criança no berço, na maternidade aqui de Campinas, ali no Hospital Irmãos Penteado. Ela ainda hoje é minha cliente. E uma alta dignatária aí de uma empresa que tem, casada, com filho. Eu fui vê-la no berço. Mas a mãe, atenciosa, preocupada com tudo isso, sempre me ajudava a ajudar essa criança, e hoje ela está aí, ainda vivendo e sem problemas nenhum. Esses são os nódulos reumatoides que eu disse. É uma característica primordial da artrite reumatoide, uma das doenças do colágeno de um modo geral. Isso aqui nós devemos a uma escola alemã de reumatologia, que deu nome a muita coisa em reumatologia, mas o principal líder dessa escola de anatomopatologistas foi o Aschoff, e que eu cheguei a conhecer assistentes dele na Alemanha.
E ele fez um trabalho enorme dizendo das colagenoses, em alemão, em outras palavras, as colagenoses. Só que isso não bastava para a gente dizer que tinha artrite reumatoide. E aí, em 1956, um vietnamita, que ainda está vivo hoje, morando nos Estados Unidos, começou a estudar os anticorpos antilúpicos, anti-doença mista do tecido conjuntivo, e hoje o laboratório em doenças reumáticas é riquíssimo. Dificilmente a gente não consegue fazer um diagnóstico. Só para mostrar também, isso aí é uma uveíte, é o final de uma uveíte. É uma iridociclite por causa das membranas que são envolvidas, primeiramente com uma uveíte anterior, depois média e depois posterior, e finalmente catarata subcapsular de polo posterior, também comprometendo a visão nesses doentes. Não é muito comum, felizmente. Hoje, aliás, tem remédio para tratar disso aí. Eu comecei a tratar disso aí com este remédio há 15 anos. Agora é que está saindo algum trabalho controlado sobre o efeito do adalimumab na uveíte da artrite reumatoide. Seguinte. Isso aí é no pulmão. É o comprometimento pulmonar da artrite reumatoide. Vocês estão vendo aí umas lesões que nós chamamos de numuliformes, como se fossem moedas no pulmão. Mas também pode surgir uma vasculite chamada granulomatose de Wegener, que é uma doença frequentemente fatal e que hoje a gente pode controlar com o uso de ciclofosfamida. Seguinte. Aí, só a título de curiosidade, é que a artrite reumatoide é mesmo uma doença das articulações todas, sem exceção. Aí é um corte sagital do ouvido, mostrando os ossículos do ouvido, que é a bigorna, o martelo e o estribo. Não raro, o doente entra no consultório dizendo que está melhor da artrite, mas está ouvindo melhor também. Então, é porque ali também está comprometido. Seguinte, isso aí é da temporomandibular, desde que não haja mordida cruzada, é importante entender o que a gente procure saber, porque dá comprometimento da articulação temporomandibular com a compressão da dura mater, do glossofaríngeo, enfim, de um outro nervo também, e que dá boca seca, dá, enfim, uma série de coisas. Boca seca e olho seco também é uma doença que muito comumente a gente vê na artrite reumatoide, que é a síndrome de Sjögren. Seguinte. E aí, a articulação cricoaritenoide. Esse é o osso ióide, que a gente brincava com esse osso aí da galinha, né? Quebrando para ver. Nós também temos. Que vai daí, entendeu? Um músculozinho ióide até a apófise coracoide aqui do omoplata, tá? É um músculo que vem todo aqui. Isso aí tem rouquidão. O doente de artrite reumatoide tem rouquidão. Inflama frequentemente essa articulação cricoaritenoide e isso aí serve de sustentação às nossas cordas vocais, de modo que o doente pode também se queixar de dor e também de alterações referentes à doença. Seguinte. Bom, queria agora parar um pouquinho para falar sobre a osteoartrite. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, Ana? Não sei se... Vamos ligar o microfone aqui. Antes, se alguém quiser fazer alguma pergunta com relação à artrite, o Jorge da Farmácia, quero agradecer a sua presença, Jorge. Pode chegar aqui, o vereador Jorge da Farmácia está presente. Cláudio da Farmácia também, vereador hoje, assessor de gabinete do vereador Carmo Luiz. Eu quero agradecer também o Ailton, nosso amigo, que é um contador renomado aqui na cidade de Campinas, um grande profissional. Maria do Rosário Costa Malger, né? É isso mesmo? E a Denise de Lima Landucci, da Abraps, Associação de Esclerodermia e Doenças Relacionadas, né? E a todas as pessoas presentes. Jorge, ainda sobre artrite, boa tarde. Boa tarde. Liga o microfone aí. Você quer fazer alguma pergunta, Jorge? Fica à vontade. Boa tarde, Jota. Olha, parabéns aí pelo evento. Doutor, fantástico, maravilhoso. Eu cheguei aqui correndo e eu tenho uma gravação agora às 10 para
Pasquato, mas eu gostaria muito de ouvi-lo, porque é da minha área, é o trabalho que eu faço também na farmácia. Quando o doutor começou a falar dos medicamentos, aí o meticortem, os corticoides, realmente é isso que ocorre. Quando as pessoas chegam na farmácia, lá que tem corticoide, vai inchar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Fala, gente, com essa dosagem realmente não vai ocorrer absolutamente nada. Doutor, mas eu peguei ali o finalzinho de artrite. Eu, no meu entendimento, achei que a artrite só fosse somente nas articulações, mas eu vi que tem pulmão, ouvido. E quando você faz um diagnóstico preciso, quando você faz uma radiografia pulmonar, por exemplo, não ocorre assim do profissional entender que seja algum foco de pneumonia, ao invés de ele interpretar como artrite? Não com esta imagem, porque a pneumonia ela tem uma configuração radiológica diferente. Essas são imagens não muliformes, como se fossem moedas no pulmão. Na pneumonia é geralmente um lobo, ou alguma parte desse lobo, ou inferior, ou médio, ou superior, como no pulmão direito, ou só inferior e superior, como no pulmão esquerdo, que é um pouco menor. Mas a gente o aspecto radiográfico é totalmente diferente. Sim. Embora pudesse existir esse aspecto de comprometimento que eu lhe falei, mais difuso, etc., em quem toma metotrexato. Sim. Porque estou dizendo apenas porque você, sendo farmacêutico, deve lidar com isso, mas o metotrexato ele dá uma pneumonite laminar na base dos pulmões. E todo cuidado é pouco, porque nós, na Unicamp, temos 2 casos fatais. Sim. Porque não tem como ajudar quando se trata de uma intoxicação terapêutica. Não, dessa ordem. Não, fantástico, muito bem. E eu também vi que atinge também a região do ouvido. Olha, interessante, Jota, por isso que é bom, a gente está sempre participando. Eu acho que cada vez que a gente participa aqui na Câmara com esse evento, com essas palestras, a gente cada vez aprende mais. Eu gostaria muito mesmo de ficar, mas eu tenho certeza absoluta, depois eu vou verificar novamente no YouTube, porque isso daqui vai e eu vou dar uma verificada lá. Mas eu vou continuar permanecendo aqui ainda até 10:04, que é de extrema importância, principalmente no meu trabalho que eu faço na farmácia. Obrigado. Tá bem, nós é que agradecemos, Jorge. Eu até a propósito não falei, mas eu tenho anotado aqui estas drogas de primeira escolha na artrite reumatoide, que era o metotrexato, que eu acabei de falar. O metotrexato ele foi usado no tratamento da leucemia, quando foi descoberto em 1950. E ainda hoje ele é uma droga como se fosse uma primeira opção de tratamento, juntamente, às vezes, com sulfasalazina também e com hidroxicloroquina. Isso é uma teoria de um colega meu, americano, Dr. Wendel, e ele fazia os 3 remédios juntos, porque havia como que uma somação de efeitos, usando-se sulfasalazina, hidroxicloroquina e metotrexato, todos eles juntos. Mas eu queria, eu não passei, me esqueci, como de hábito, né? Me distraio quando estou falando, mas as drogas biológicas hoje em uso são seguramente 10 ou 12 em uso. São muito caras, extremamente caras. Um tratamento desse, em média, custa R$60 mil ano. Então, não há outra forma de querer tratar o doente com artrite reumatoide com estas drogas, mas não sem antes tentarem as primeiras, porque elas também ainda resolvem. E existe uma chance de cura, pode existir. É cura espontânea. Eu não posso dizer para o doente que eu estou curando ele, em hipótese nenhuma, porque eu sei que não é. Não é isso que acontece. Mas, ajudado pelos remédios, alguns doentes, cerca de 20 em cada 100 doentes, podem passar longos tempos, entendeu? Sem dor nenhuma. Então, é muito importante dizer isso a vocês. Ele sai por aí dizendo que foi eu que curei ele, mas não foi. Eu apenas ajudei, vamos dizer assim, se eu posso dizer dessa forma. Tá? Mas... Então, nós temos hoje cerca de 12 desses biológicos no tratamento das nossas doenças. 12. E surgirão mais outros.
E agora existem até os biosimilares, que são iguais a este, porém são feitos de uma forma que é menos caro do que são feitos os primeiros. Então será mais barato até, e há uma concorrência enorme entre as indústrias farmacêuticas para pôr isso no comércio, porque a indústria farmacêutica está aí para isso, né? Eles querem vender. Há sempre essa coisa referente ao golimumab, tudo é MAB aqui. Ou eles agem como anti-TNF, alfa, ou eles agem com antirreceptores, ou eles agem lá dentro, no núcleo da célula. E este é um caminho que nós estamos começando agora, que possivelmente venha mexer mesmo com a cura da doença. Que o que está aí no comércio é um comprimido, é um chamado... o nome é meio estranho, até nem devo dizer. Mas o princípio ativo disso aí é que ele é um anti-Janus quinase, que é coisa lá do núcleo. Eles estão indo dentro do núcleo da célula da artrite reumatoide e mexendo lá, entendeu? Para, através disso, possivelmente curar essa doença. Muito bem. A farmácia de alto custo, ela está me lembrando aqui, disponibiliza isso. E a Unimed também tem, e os convênios, os mais seguros e mais robustos, eles dão essa droga. E fazem lá mesmo, porque são drogas com injeção subcutânea ou perfusão na veia. E mesmo não sendo, como eu não sou da Unimed, eu mandando lá com uma receita minha, a Unimed atende. Eles atendem porque eles têm que atender o cooperado, não é o médico que receita ou não. Tá? Muito bem. Nós estamos ainda dentro embora pareça igual, né? Artrite, uma coisa, artrose, outra coisa. Né? A maioria das pessoas imagina tudo a mesma coisa e não é bem assim. Mas ainda dentro da artrite, doutor Samara, nós temos tempo para tratar desse assunto, até mesmo porque nós marcamos a abertura hoje e o encerramento para sexta-feira. Então, nós temos bastante tempo para tratar dos dois assuntos. Mas nós temos uma maioria de mulheres da população brasileira. E nós passamos essa informação que cerca de 30 milhões de brasileiros hoje, acima de 60 anos, uma boa parte não, a maioria também é de mulheres. E essa doença artrite também ataca mais as mulheres ou não? 3 mulheres em cada... Por favor. 3 mulheres em cada homem, 3 para cada homem. Artrite reumatoide, você está dizendo? Não, artrite. Não, artrite reumatoide ou artrose? Artrite. Então, já nessa primeira parte nós estamos aqui, da artrite reumatoide. Artrite reumatoide é 3 mulheres para cada homem. E tem um motivo para isso, alguma explicação ou não? Seguramente que tem, mas isso não desperta nenhum interesse, porque vão procurar hormônio e hormônio não tem nada a ver com isso. É predisponência, eu acho que é mais predisponência, porque existe fatores de histocompatibilidade envolvidos com isso aí. Eu tenho aqui anotado, até não quis falar, porque não tem muito a ver com esse tipo de palestra, mas esses doentes que têm, nós podemos até, através disso, dizer quem vai intoxicar ou quem não vai intoxicar com certo remédio. Muitas coisas foram já esmiuçadas a esse ponto da gente falar sobre... Por exemplo, o remédio é o mesmo, a doença é a mesma, mas o doente não é o mesmo. Então, a resposta é heterogênea. Um indivíduo senta lá na sala de espera, olha, eu estou tomando esse remédio, eu estou ótimo. E outro diz para ele, olha, eu estou tomando também e não estou sentindo nada bem com o uso desse remédio. Então, a resposta é heterogênea. O doente não é o mesmo. Mas nós agora já estamos estudando aí os fatores de histocompatibilidade que nos autoriza a dizer, olha, esse doente aqui não pode tomar isso aí, não. Ele vai melhorar com aquele outro lá.
porque esses exames vão ser feitos, ainda não estão sendo feitos nos laboratórios comumente. Tá? De nada, tá, tchau. Então, tem muita coisa ainda a ser descoberta na conduta desses doentes. Muito bem, vamos liberar o microfone. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal presente sobre artrite? Vamos, alguém vai fazer? Não, ninguém quer fazer pergunta? Nós não temos pergunta aí no... Ah, lá tem lá uma pergunta, vamos ver lá o que o nosso amigo quer saber. Para a gente, que o doutor Adil possa responder. Meu nome é Edu Camargos. Doutor, o que é artrite no joelho? Artrite do joelho... Artrite do joelho... A propósito, eu não disse, mas quando você faz um diagnóstico de artrite reumatoide, você tem que ter uma abrangência clínica colossal. No meu tempo, quando eu estudei artrite reumatoide, se o indivíduo não tiver uma dessas 22 exceções. Só a título de curiosidade, a síndrome de Felt, a síndrome de Kaplan, a síndrome de Sjögren. Enfim, tem várias doenças muito parecidas. O só inchar e esquentar a mão não significa nada. Nós precisamos conversar. Não há como não fazer uma história clínica de um doente, entendeu? Sem procurar saber dados do interrogatório desses doentes para poder a gente ter a certeza de que nós estamos vendo um caso de artrite reumatoide. Ainda para contar história, há poucos dias eu estava saindo sozinho do meu consultório com uma doente que eu atendi, e ela virou-se para mim e disse, me desculpe se falo em causa própria, que é vitupério, mas eu preciso te dizer isso. A doente chegou para mim e disse assim, doutor Samara, o senhor ainda dá aula? Eu digo, não dou mais. E ela virou e disse assim, seria bom se o senhor continuasse dando. Mas por quê, minha senhora? Porque assim, do jeito que o senhor me examinou hoje, faz muitos anos que ninguém me examina. Por quê? Porque o pessoal está contando com exames laboratoriais, está contando com exames radiológicos. É muito comum o indivíduo chegar num consultório médico, o que o senhor sente? Está tudo aí, nesses pedidos que o senhor está vendo, em cima da sua mesa. Digo, não, mas eu quero conversar com o senhor. Porque o conversar é que me coloca ante a suspeita daquilo não ser exatamente artrite reumatoide. Eu acho que hoje tem mais de 35 exceções para a gente dizer, olha, eu afastei todas essas exceções para dizer é artrite. Você me perguntando o que é artrite do joelho, na verdade você está abrindo uma chave imensa. Tá? Então eu preciso perguntar, artrite, esse sufixo it significa inflamação. O ose, artrose, por exemplo, significa degeneração da cartilagem articular. Não me diz nada, porque tem uma porção de artrite. Tá? Mas a gente tem que saber, para poder dizer, ou encaminhar o doente e dizer, olha, não é reumatismo. Muitas vezes, sabe o que acontece com criança que tem dor articular aguda? Leucemia mieloide aguda. É uma das exceções. Na criança é. A Silvia Brandaliz me telefona no dia seguinte, com aquele jeito bem cômico dela, para me gozar, e diz o seguinte, pois é, professor, essa aqui é outra, viu? Que não tem artrite. Eu digo, pois é, mas eu estou mandando para isso mesmo, porque eu acho que não tem. Tá? Então, em criança, principalmente. Ok, obrigado. Muito bem. Então, alguém tem mais perguntas? A gente estamos com 15 horas e 54 minutos. Nós vamos ficar, talvez a gente fique nessa segunda-feira, somente com a artrite, né? E deixamos a artrose para sexta-feira. Pode ser, doutor Samara? Já na sexta-feira nós temos o encerramento da... Tá bem. Porque são dois assuntos, não só na questão de importância, mas que tem muita coisa para se falar. É bastante. Concorda? É bastante. Eu até queria lembrar aqui o nome de uma colega americana minha, que talvez vocês não entendam tão bem quanto nós médicos, porque nós temos medicina interna, que é toda a medicina, e temos reumatologia, que é um ramo da medicina interna. Ela diz ao contrário. Samara, quero te dizer uma coisa. A medicina interna é um ramo da reumatologia. Tamanha é a abrangência clínica que precisa até para fazer um diagnóstico e começar um tratamento. Pois não? À vontade?
Eu sou Maria do Rosário Costa Malger, eu sou presidente da BRAPS, Associação de Esclerodermia e Doenças Relacionadas. Doutora Adib, eu queria fazer uma pergunta. Existem muitas controvérsias em relação aos biosimilares. Eles são confiáveis? Eu não tenho nenhuma experiência com os biosimilares, porque em uso só tem um aqui no Brasil, que eu até não entendo, porque o adalimumab, que é o mais vendido em todo o mundo, é o que tem um biosimilar dele. Parece que é o da Abiv, né? Tem um nome meio estranho que eu até não me lembro qual, mas eu acho que isso é mais uma questão, filha, de indústria farmacêutica, de brigas, de vendas, de não sei o quê. Hoje é uma luta fora do comum. Um dia desses, alguém me telefonou no meu consultório, quem me passou isso foi a minha atendente. Disse assim, doutor Samara, tem uma moça aí de um laboratório que diz para o senhor calcar aí a caneta no receituário, senão ela perde o emprego. Quer dizer, é uma briga idiota, uma coisa que não tem sentido estar me pedindo para receitar remédio seu. Tá? Obrigada, doutor. Muito bem. Alguém, uma outra pergunta? Pode ficar à vontade. Doutor Adil Muib Samara, que é o nosso palestrante de hoje, nesta semana de conscientização, Semana Municipal da Conscientização e Combate a Artrites e Artroses. Então, hoje, segunda-feira, abertura, estamos falando mais sobre a artrite, né? E na sexta-feira, quando do encerramento, a gente vai falar mais das artroses. Pois não? Doutor Samara, uma boa tarde. O seu nome, por favor. Nicolucci, jornalista, assessor parlamentar. Em outras oportunidades, o senhor já deixou claro que são vários os tipos de artrite. Agora, eu pergunto ao senhor, qual desses tipos que acomete e mais o adolescente, o jovem propriamente dito? Artrite reumatoide juvenil. A artrite reumatoide juvenil, ela tem 2 picos de incidência. Um é em torno de 7 anos de idade e o outro em torno de 15 anos. Mas é exatamente igual à artrite reumatoide do adulto. E gostaria de fazer essa menção, essa ausência aqui. A artrite reumatoide juvenil foi descrita pela primeira vez na história da humanidade por um brasileiro chamado Moncorvo Filho, que hoje é nome de hospital no Rio de Janeiro. E quem nos disse isso foi Barbara Hansel, uma inglesa que, quando nós fomos conversar com ela em Londres sobre doenças, essa coisa toda, disse assim, vocês conhecem o autor da artrite reumatoide juvenil? E ninguém... Isso é comum, viu, para nós brasileiros. E eu me arrepio de dizer isso. E ela disse assim, chamava-se Moncorvo Filho. É nome de hospital hoje no Rio de Janeiro. Ok, doutor. Obrigado. Muito bem. Alguém mais alguma pergunta? Muito bem. Eu tenho uma curiosidade, doutor Samara, lendo aqui toda a sua história dentro da medicina brasileira. A sua história diz aqui que quando o senhor veio para Campinas, durante 12 anos, num raio de 100 quilômetros, era o único reumatologista. Como é que é essa história? Éramos 23 apenas. E aqui em Campinas, eu cheguei aqui em 1960, né? 61. Eu me formei em 59. Mas não tinha. Tinha em São Paulo. E eram 2 irmãos, os Lucchesi. E quando nós fomos conversar com eles, os médicos eram muito arrogantes outrora. Hoje não dá para ser mesmo, né? Mas eles nem nos receberam. Eram 2 irmãos que faziam reumatologia em São Paulo. Depois começaram a surgir outros, o Castor Cobra, o Flertes Nebol, o Edgar Atra. E hoje tem um serviço de reumatologia chefiado, liderado aí pela doutora Heloísa Bonfá, e também a doutora Inoue Sato, Emília Sato, que hoje é diretora da Faculdade Paulista de Medicina. As 2 são reumatologistas. E
Então, cresceu demais. A reumatologia hoje é uma festa, né? Todo mundo quer ser reumatologista, quer trabalhar com doenças reumáticas, porque estimula o raciocínio clínico, as postulações diagnósticas, qual o tratamento neste caso, que é diferente daquele outro, crer no que o doente está nos dizendo, porque frequentemente o médico começa a duvidar das coisas, e não é assim. Se ele está dizendo, é bom crer naquilo que ele está dizendo, ouvi-lo atentamente e tentar fazer aquilo que ele acha que pode ser, que poderá ser mesmo, o que ele está dizendo. E hoje nós temos nas faculdades brasileiras, ou podemos falar até mesmo de Campinas, doutor Samara, um número grande de médicos especializados, se formando, se especializando em reumatologia ou não? Em Campinas e nas imediações de Campinas, pelo menos uma centena. E todos eles muito capazes, extremamente capazes. É impressionante, eu frequento as reuniões aí, nós temos uma reunião uma vez por mês na Sociedade de Medicina e Cirurgia. É uma coisa fantástica a gente participar de reunião com esses moços aí. O que eles sabem é impressionante. Parece que é uma luta entre eles de quem é que sabe mais aqui. Entendeu? E é um número grande de formandos. Sim, grande de formandos. Muito bem. O senhor disse na sua explanação que hoje a artrite, nós vamos falar de artrose depois, mas a artrite e a artrose se dá um gasto muito grande, não só à saúde pública, mas também aos empregadores. Porque já que nós comentamos aqui que é uma das causas de maior falta no trabalho são essas doenças. Um cálculo... Por favor, no microfone. Um cálculo de 3 vezes mais. Mas eu conheço um trabalho, no Brasil nós não temos. Tivemos um que não foi muito avante, mas nos Estados Unidos, se você tratar de um doente reumático, readaptando ele para trabalhar e desenvolver o seu trabalho e ganhar, o dinheiro que se economiza com esses indivíduos sendo readaptados à vida social, familiar e assim por diante, é tanto que deu para construir uma porção de ambulatórios para atender doentes reumáticos nos Estados Unidos. É um número grande. Muito grande, muito grande. Você entendeu, né? Quer dizer, se você reconduzir esses indivíduos ao trabalho para defender o seu pão de cada dia, o resultado disto aí, deles trabalhando, é o suficiente para ter montado nos Estados Unidos um serviço de ambulatório para doentes reumáticos pelo país inteiro. É um número realmente muito grande. O senhor já respondeu, me parece que já respondeu essa pergunta, eu não sei se eu ouvi bem ou não. Existe uma idade exata ou não para começar a prevenção contra a artrite? Contra a artrite, não. Contra a artrite, não, porque é justo esperar. Tem gente que nos procura, assim. Ou porque tem alguém na família que tem e eles vão nos consultar para dizer, olha, eu vim só à consulta para saber se eu corro o risco de ter. Até a gente pode saber um pouco com esses antígenos de compatibilidade que eu acabei de falar, que nós estamos fazendo já em estudos em massa, tá? Não aqui no nosso serviço, mas em outros serviços, também lá fora do país. Mas é imprevisível você... É uma bola de cristal, né? Você chegar e dizer que, olha, o senhor vai ter, aquele não vai ter. Em algumas doenças isso pode acontecer. No caso, por exemplo, a gota. Porque a gota é uma doença familiar. A gota é uma doença... também tenho histórias. Com 60 anos a gente tem histórias para contar. O primeiro doente de gota que eu atendi no meu consultório, quase chorei. Porque ele estava há 8 anos doente de gota e ninguém sabia o que era. Ele estava sendo tratado de artrite reumatoide. Eu disse, não, o senhor não tem artrite reumatoide, o senhor tem gota. Porque gota é uma doença novelesca.
É uma doença facílima, de diagnóstico muito fácil. Mas precisa conversar, precisa examinar. Tá? Qual a idade, doutor Samara? Nós temos um número de jovens que sofrem dessa doença, é um número pequeno ainda. Sim. Mas o jovem não está livre disso. Porque, geralmente, quando se fala em artrite e artrose, a gente vem à cabeça pessoas de idade, pessoas idosas, né? Mas existe um número pequeno, mas existe de jovens também acometidos por essa doença. Por artrite reumatoide? É. Sim, 35 a 55 anos de idade é um adulto jovem hoje em dia. Justamente. Tá? Então, agora a artrose não. A artrose, ela dá acima de 60 anos de idade. Nós vamos ver no final da semana essa história, mas a artrose hoje, ela está num número muito maior, muito mais frequente do que a artrite reumatoide. Que a população idosa está aumentando dia a dia, né? Mas a artrose, então, é mais grave do que a artrite? Pela frequência, sim. Pela frequência, sim. E ela é grave também por uma outra razão. É que na artrite tem remédio para tratar. E na artrose não tem. São doenças que têm cura ou apenas o tratamento para aliviar a dor? A artrite reumatoide... Um jeito de convencer o doente é dizer para ele que isso é como diabetes, como pressão alta, que a gente pode controlar. E no meio disso, se houver alguém que a gente dê remédio e ele aparentemente esteja curado, ótimo, formidável. Eles me perguntam, isso tem cura, doutor Samara? Eu digo, eu não sei dizer, eu não tenho essa bola de cristal, mas vamos começar a tratar. E o tratamento vai nos dizer, entendeu, se o senhor vai se curar ou não. Pode-se ter uma cura espontânea. Não direi espontânea, mas com os tais biológicos que hoje nós temos em mãos. Doutor Samara, na sexta-feira a gente vai entrar, propriamente dito, nas artroses, né? Doença a artrose. Mas vamos fazer uma pequena introdução hoje, já que nós temos aí... acho que uns 15 minutos ainda, né? Mais ou menos, né? Tem mais ou menos aí uns que a gente tem que terminar um pouco antes das 4h30. Então, acho que nós temos mais uns 15 minutos. Vamos fazer uma pequena introdução aí da artrose. Aí, na sexta-feira, a gente fala mais sobre a artrose. Eu não sei se há essa possibilidade ou não. Em 15 minutos eu posso falar sobre ela agora, já. Não, mas tudo bem. Vamos aqui, vamos tocando até 4h30 aqui, vamos ver o que a gente consegue colocar. Sobre a artrose, não tenho tanto para dizer, mas dá para a gente... Então, a artrose... É que nós mudamos aqui o nosso script, né? O nosso roteiro. Então, a artrose... A cartilagem articular, ela é bonitinha, arrumadinha, lisinha. Mas a primeira coisa que acontece na cartilagem articular, a cartilagem não tem inervação, viu? Se tivesse inervação, a gente não andaria em cima dela, porque doeria. Qual é a primeira coisa que acontece na cartilagem articular quando a gente atinge a idade? Ela perde água. Não vamos fazer como alguns doentes que tomam água demais, que não tem nada a ver com essa água aí. Tá? Ela perde água. Não é ela perder água, ela começa a fibrilar. Depois de fibrilar, ela começa a fissurar, abrir fissuras na cartilagem articular. E, por último, começa a erodir, erosão articular. E aí vai chegar no osso subcondral. Esse dói, esse tem inervação. A cartilagem tem, mas é muito pouco e só se vê por ultramicroscopia. Microscopia comum não vê nervo nenhum lá. E nem vascularização. Tá? Então, o processo,
A patogenia da osteoartrite é totalmente, diametralmente diferente da cartilagem articular, da artrite reumatoide, que a doença começa na membrana da cartilagem, da articulação. E aí cria um pano que destrói a cartilagem articular. Isso é uma coisa. A outra coisa é a desidratação da cartilagem. Então, o mecanismo de patogenia de ambas as doenças é diametralmente oposto, não tem nada uma coisa a ver com a outra. A primeira vez que se descreveu a artrose no mundo foi por um indivíduo que existe entre nós, reumatologistas, até hoje, chamava-se Eberden, em 1808. Já me disseram que era 1806, outros me dizem que não, mas era Eberden. Ele foi tão importante nessa época, no século XIX, que hoje tem uma oração Eberden de reumatologia que só entra prêmio Nobel lá para dar aula. Era um camarada respeitadíssimo nessa época. Ele tem os nódulos das distais. E só em 55, Stecker, ele começou a perceber que isso dava em mãe e filha. O domínio, essa eu posso dizer que é uma doença aérido-familiar. Geralmente a mãe tem, a filha pode ter, mas também pode não ter, porque, afinal de contas, a filha não é ela, a mãe, mas é metade da mãe e metade do pai. E se o pai não tiver, já é alguma coisa que pode favorecer, entendeu? A não existência do nódulo de Eberden. Está lá os nódulos. Estão lá os nódulos, estão vendo as distais da mão, as últimas aqui? Não incha, não esquenta, não fica vermelho. Ali é o osso que cresceu. Você palpa uma articulação dessa, tem uma consistência lenhosa. Pelo contrário, a da artrite reumatoide é fluxão articular, tem derrame articular. Esse também pode ter? Pode. No joelho pode ter? Pode. De uns anos para cá, nós mudamos o nome de artrose para osteoartrite, porque também tem inflamação nessa articulação. Então, tem preferências de localização, quer seja homem, quer seja mulher. Mulher, por exemplo, costuma ter artrose do segmento cervical, nuca, do segmento lombar é no homem, coxofemoral é no homem, a mulher tem nos joelhos e nas mãos, é isso que vocês estão vendo ali. Veja que é diferente a deformidade que eu mostrei para vocês, da artrite reumatoide. Quando é proximal, nas juntas proximal, o nódulo não é mais o de Eberden, que foi descrito por um outro cientista da época, que era o Bouchard, que, segundo eu ouço dizer, foi médico de Dom Pedro II. Pode passar o outro, então. Então, aí vocês estão vendo aí o nome. É nódulo de Eberden, lá na extremidade, o nódulo de Bouchard na outra, e, por último, ali a da articulação rizomélica do polegar. Essa é de um uruguaio por nome de Fernando Herrera Ramos, já falecido, que eu tive a honra de conhecer. Então, pode passar outra. Então, vejam. Aí gastou a articulação aqui do polegar. É muito ruim isso, porque o polegar tem a função de pinça, de pegar as coisas, é uma chaleira, e dói muito. Mas também aqui, neste caso, é possível ajudar substituindo a articulação por uma prótese pequenininha, miudinha, e que, no fim, a dor pode se minimizar e ela começar a trabalhar com as mãos sem prejuízo desses movimentos do polegar. A articulação rizomélica é de raiz da primeira articulação. Tá? O nome é esse, é osteoartrite rizomélica do polegar. Tá? Gastou ali, não se vê a fenda articular nesse dedo aí. Pode passar a outra? Pode deixar aí ainda. Aí o comprometimento radiológico é nas distais e nas proximais. E tem uma outra doença aqui, que é a doença de Krain. Então, é nódulo de Eberden quando é lá em cima, nódulo de Bouchard quando é aqui embaixo, e quando se instala de uma só vez nas duas, é doença de Krain. Não é nem Eberden, nem Bouchard.
E aí tem uma outra doença chamada osteoartrite erosiva. Acaba com a articulação. Acaba. Destrói a articulação. O próprio nome está dizendo, osteoartrite erosiva. Essa aí é o nódulo. Essa aí é a articulação rizomélica do polegar. Está vendo como gastou ali a base do dedão? Está gasto ali, não tem? Já tem cistos ali também. O radiologista, ou eu, não preciso nem do radiologista para fazer esse diagnóstico. Tá? Olha ali no joelho. Olha um joelho normal, que tem uma fenda articular que ela é virtual, ela não é real. Aquela fenda não existe, porque a cartilagem ela é radiotransparente, então ela não aparece no raio-x. Ali onde tá, do lado de cá, onde a fenda articular está visível. No outro joelho, notem que desapareceu a fenda articular de um lado, e no outro nem tanto. Mas ali a cartilagem, como nós usamos dizer na nossa linguagem, já foi para o brejo ali, viu? Então, ali só tem uma solução, é uma prótese de joelho. Tá? Seguinte, ali é um trauma do segmento cervical, comprimindo a medula lá atrás. Às vezes, com secção da medula, o que é que vai acontecer? Uma tetraplegia. O cara vai ficar paralítico, entendeu? Dos braços e das pernas. Outra. Aí, notem que é uma inflamação e uma extrusão do disco intervertebral. O que é que vai acontecer? Ele vai comprimir uma raiz. Se essa raiz for da quinta lombar, da primeira sacra, segunda e terceira sacra, qual é o nervo que vai afetar? O ciático. E aí a gente vai ter o quê? Uma lombociatalgia. Isso é uma artrose do segmento lombar. Tá? Seguinte. Ali também uma artrose, e ali tem uma coisa que se chama bico de papagaio, que é uma osteofitose. Não confundir com sindesmofitose, que é outra coisa. A sindesmofitose é calcificação do ligamento vertebral anterior e posterior. A osteofitose é o crescimento do rodete marginal da lâmina cribosa do corpo vertebral. Tá? Então, a gente, quando vê o raio-x, a gente mostra isso aí claramente. Seguinte. Ali vocês estão vendo em sequência o ânulus fibroso e o núcleo pulposo. Nos jovens, o núcleo pulposo, ele tem um gosto doce, porque ele é de aminoglicosídeos, tem açúcar. Na idade avançada, rompe o ânulus fibroso, o anel em volta do núcleo pulposo, e aí o que a gente vê examinando o ânulus fibroso é um sulfato de condroitina. Os professores antigamente diziam, isso aqui é o presente amargo de um passado doce. Por causa da ruptura que agora é amarga, é de sulfato de sulfato de condroitina. Estão vendo ali, né, a sequência? Todas as sequências ali, da primeira até a última. Aquilo que vocês estão vendo ali é a extrusão do núcleo pulposo, aqui embaixo. E em volta é o ânulus fibroso. Tá? E aí vocês veem o comprometimento da raiz. Seguinte. Isso aí é uma coisa que pode ocorrer. Quando a pessoa nasce sem o pedículo do corpo vertebral que se une ao segmento motor, que é a espinha que está lá atrás, que é a apófise espinhosa que está lá atrás, que se articula. E aí, com a falta dessa ligação lá atrás com o segmento motor, nós temos aqui o segmento de sustentação, que são os corpos vertebrais, para o lado de trás a espinha, que é o segmento motor, para a gente mexer com a coluna. Tá? Muito bem. Ali houve um deslizamento. Esse deslizamento ali é de primeiro grau. Quando uma desliza sobre a outra com um desvio que excede a 1 centímetro, é grau 4. Isso é coisa para abrir o doente e tirar um pedaço da tíbia, lá na tíbia não, do perônio lá na perna, e colocar e soldar na coluna do doente, para deixar
sem se mexer, porque vai, entendeu, ter problemas relacionados com compressão de raiz, etc, etc. Estão vendo ali, né? E também ali o espaço, a fenda intervertebral também já foi. Não tem mais. Pode ir para... Os neurologistas conhecem isso melhor do que nós. Neurologistas, se examinar com sensibilidade térmica, tátil, dolorosa, reflexos que eles têm, aquele monte de aparelhinhos que eles usam para investigar nervos, eles podem me dizer qual é o nível metamérico lá no segmento cervical. Eu posso dizer para vocês que se o sofrimento é do segmento cervical alto, a sintomatologia é na cabeça, até enxaqueca também. Se é no médio, é uma cervico-omalgia, vai até o ombro os nervos. Se, no entanto, ele for do segmento cervical baixo, vai até os dedos da mão. Então, eu sei se são esses três, é uma coisa, se são esses dois aqui, é outra. Se é o dorso da mão, é outra. Está tudo desenhado ali. Os neurologistas fazem isso com uma virtude, eles são virtuosos nisso aí. Eles dizem, você está com uma lesão em tal lugar assim, assim, e pode escrever que está mesmo. Vai fazer uma eletroneuromiografia, uma ressonância nuclear magnética, todos esses exames acabam confirmando a suspeita que o neurologista clínico e cirurgião também faz. Seguinte. E aí, as raízes, entendeu, que compõem as alterações relacionadas com os nervos ciáticos, principalmente com o nervo ciático. E ali a projeção. Aquela projeção ali, os neurologistas sabem como ninguém sabe. Nenhum outro sabe, nem eu, nem ninguém. Eles sabem examinar isso com e é espetacular a propedêutica, o exame propedêutico de uma alteração como essa. Seguinte. Tá bem. Então, agora eu queria dizer para vocês que existe uma infinidade de tratamento para artrose, mas eu queria dizer também que a artrose, diferentemente da artrite reumatoide, o que é bom na artrite reumatoide é que ela tem uma cura, entre aspas, uma cura aparente, o doente passa bem sem nada. Compete a nós, eu e o doente, dizer o momento de diminuir o remédio, de espaçar o remédio, de não sei o que o remédio. É receita, gente, é que nem receita de bolo, é a mesma coisa. Pôs demais um determinado, o bolo fica horrível. E doença é a mesma coisa. Por isso é que se chama receita. Tá? Precisa saber quanto dá, em quem dá, por que dá, e até quando fazer o tratamento e assim por diante. Por exemplo, eu quero passar essa lição o mais depressa possível e verdadeira. Os anti-inflamatórios não hormonais, eles acabam danificando o rim a longo prazo. E também o fígado, porque o fígado metaboliza tudo isso aí. Tá? Então, o que acontece? Nós temos que dar isso como droga de resgate. Toma o remédio. Ficou bom? Não precisa tomar. Nem hoje, mais e nem amanhã. E quem sabe até a semana inteira. Porque ele tem um efeito rápido e tem um efeito de estase do remédio. Por exemplo, em pessoas idosas, o fígado de uma pessoa idosa é diferente de um moço de 20 anos. Ele não metaboliza com a mesma rapidez que um moço. Logo, esse remédio vai ficar rodando lá dentro dele. Então, na pessoa idosa, é para dar, entendeu? Mas ter esse cuidado de dar menos remédio no idoso do que no moço. Justamente porque ele não metaboliza com a mesma velocidade que um moço de 20 anos. Tá? Tudo isso é considerado, quando a gente está examinando o doente, tem tudo isso aí para considerar. Eu digo sempre o seguinte, quando eu deito a ponta da caneta, entendeu, num papel, para receitar, eu preciso estar medindo tudo isso aí. Às vezes o doente pensa que a gente ele receitou lá, nem viu direito. Não, ele está vendo, sim. O médico está vendo tudo isso aí. Tá? Então, tem esses remédios todos aí. Existe um remédio que já foi usado, saiu do comércio, porque remédio tem que ser bom para o americano. Para o europeu, se for, ninguém acredita, ninguém usa, ninguém não sei o quê.
Por exemplo, esse que eu vou dizer para vocês, que são os ésteres não saponificáveis de semente de soja e abacate. Esse remédio já foi usado, caiu em desuso porque os americanos não acreditaram no uso dele. O outro remédio que anda aí, à torto e à direito, entendeu, é o sulfato de condroitina e o cloridrato de glucosamina. Tem gente que manda buscar nos Estados Unidos, né? Manda buscar vidros com 250 comprimidos, e se mostrar a carteira de identidade ou passaporte mostrando que é dia de aniversário, leva outro, né? E traz 500 comprimidos de uma só vez para tomar esses remédios. Não tem estudo nenhum controlado disso. Eu já assisti o Register, que é belga, e que mostrou resultados favoráveis, mas lá na Europa. Aqui nos Estados Unidos, eles compararam os estudos do Register contra os estudos do Ockberg, do Mark Ockberg, e eles acham aqui que não tem efeito terapêutico adequado. O colágeno também está na moda. Todo mundo está comprando colágeno aí para tomar. É bom para a pele, viu? E a cirurgia, né? Sendo necessário, trocar juntas. Isso aqui ainda ajuda muito. Tirar a articulação e colocar uma de... Hoje tem material de porcelana, que é ótimo na coxa femoral, joelho nem tanto. E eu conheço doentes que chegam, mesmo na artrite reumatoide, com próteses, e que estão passando muito bem. Então, a conjugação dos esforços do reumatologista, do ortopedista, do fisioterapeuta, que é fundamental na reabilitação desses doentes, tá? Tem melhorado enormemente o prognóstico dessas duas doenças. Muito bem. Está aí o doutor Adil falando com a gente. Nós vamos encerrar essa primeira parte, vamos dizer, dessa palestra, porque a segunda parte vai ser na sexta-feira. A semana começa hoje e termina na sexta-feira. O doutor Samara estará novamente aqui. A gente chama doutor Adil, doutor Samara, mas o doutor Adil é muito conhecido, né? O pessoal chama mais doutor Samara, não é? Mas é a maneira carinhosa de o tratar, doutor. Na sexta-feira, a gente volta novamente com o doutor Adil Muíbe Samara, falando mais sobre artrite e artrose. Inclusive, algumas perguntas que quiserem ser feitas, vamos fazer na sexta-feira. Você que está acompanhando pela TV Câmara agora, que não teve a oportunidade de vir até aqui a Câmara Municipal de Campinas, o convite está feito. Na próxima sexta-feira, nós estaremos encerrando essa semana com a presença do doutor Adil Muíbe Samara, das 14 às 16 horas. E eu quero fazer um convite, se você não puder comparecer, mas está nos acompanhando, acompanhe a TV Câmara, você pode mandar a sua pergunta pelo o nosso e-mail, o e-mail do gabinete aqui do vereador J. Silva, jsilva@campinas.sp.org.br. É org mesmo? Leg, desculpe. jsilva@campinas.sp.leg.br. Você pode fazer a sua pergunta, né? Que na sexta-feira o doutor Adil estará aqui falando mais sobre artrite e artrose, né? E respondendo outras perguntas. Está combinado, doutor? Sim, eu aceito com prazer e com honra também. Mas podíamos fazer perguntas e respostas. Também. Na sexta-feira. Na sexta-feira a gente pode fazer, tá bom? Vamos ficar aqui 2 horas, encerrando a semana e falando, conscientizando as pessoas sobre essas doenças que têm judiado de tantas pessoas no mundo inteiro. Eu quero agradecê-lo pela presença, muito obrigado, e na sexta-feira o convite está aí renovado. Tá bem. Tá bom? Muito obrigado. Então tá aí. Então agradeço aí o doutor Adil Muíbe Samara. Eu agradeço a presença do vereador Jorge da Farmácia, que passou por aqui.
O vereador Paulo Haddad passou por aqui também rapidamente. O Cláudio da farmácia, sempre vereador, ex-vereador, hoje está no gabinete, é suplente, está no gabinete do vereador Carmo Luiz. Muito obrigado pela presença, viu? Mais uma vez, muito obrigado ao pessoal aí da Abraps, né? A Maria do Rosário Costa Mauger e a Denise de Lima Landucci, e a todos que nos prestigiaram com a presença aqui nesta tarde na Câmara Municipal de Campinas. Agradeço imensamente também a dona Laila Baracari, esposa do doutor Adil. Muito obrigado a todos que nos acompanharam através da TV Câmara, e na próxima sexta-feira o convite está feito aqui na TV Câmara, e quem quiser vir participar pode vir, será um prazer muito grande recebê-los aqui na Câmara Municipal a partir das 14h no encerramento desta Semana Municipal de Conscientização e Combate às Artrites e Artroses. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Muito obrigado a todos. Eu queria só dizer a você o seguinte: o primeiro serviço a estudar esclerodermia neste país foi o meu, com o Dr. João Francisco Marques Neto. Tá? E a contribuição do nosso serviço em esclerodermia, porque era outra doença que a gente não queria nem ver. E ainda continua sendo um pouco assim, porque não é fácil lidar com esclerodermia. Tá? Muito bem. Na sexta-feira a gente fala mais. Obrigado, gente. Obrigado. Espero que tenha... Ok, agora eu converso com o vereador J. Silva, ele que conduziu aqui, né, abriu o trabalho nessa segunda-feira sobre a Semana de Conscientização e Combate às Artrites e Artroses. Vereador, o senhor que é autor da Lei 15.521, né, de 2017, que institui no calendário oficial a Semana Municipal de Conscientização. É muito importante essa semana, né? Muito importante, um abraço a todos da TV Câmara, porque, conforme nós dissemos aí na palestra do doutor Adil, é uma doença que ataca um número muito grande de pessoas, principalmente as pessoas acima de 60 anos de idade. Então é preciso as pessoas se conscientizar, ter informações de como tratar. O doutor Adil disse aqui nessa palestra que a artrose, por exemplo, é uma doença que não tem cura. Então você precisa saber como conduzir a sua vida a partir do momento que você é acometido dessa doença. Então é importante você participar, o convite está feito. Na sexta-feira nós teremos o encerramento das 3 da tarde, das 2 da tarde até as 4. Então venha participar, venha ter informações para você poder conduzir a tua vida, levar a tua vida com essa doença tão desagradável, vamos dizer assim, que causa não só prejuízo, mas causa muitas dores também. A conscientização aliada à informação, ela é uma forma de prevenção, né? De ajudar, pelo menos, amenizar o impacto, né? E nada melhor do que você vir pessoalmente, né? Se conscientizar, vir pessoalmente, ou mesmo não puder, assistindo à TV Câmara, ter a informação correta, através de um reumatologista renomado, conhecido internacionalmente, que é o Dr. Samara. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço. E agora eu vou conversar com um médico reumatologista, o doutor Adil. Por favor, doutor. Por gentileza.
Doutor, nós abrimos aqui então a semana, né, de conscientização. É muito importante, né, levar essa informação da diferença entre artrite, né, e artrose. Sem dúvida nenhuma, elas não são iguais, de modo que a gente precisa definir definir cada qual delas, porquanto muita gente confunde artrite reumatoide com artrose, principalmente por causa das mãos. As mãos têm um aspecto que são muito semelhantes em ambas, embora tenham particularidades que um médico vendo sabe dizer que uma é artrite e a outra é artrose. O pessoal que está assistindo em casa, né, é bom acompanhar, tem que vir na próxima sexta-feira e tirar as dúvidas, né? Ou se não puder vir, mandar por e-mail do próprio vereador e participar. Eu estou pronto para ajudar. Eu acho que esse encontro de hoje, e graças aí à colaboração do Silva, é muito importante, porque falar sobre isso num consultório ou num auditório de uma faculdade é bastante diferente do que falar aqui, com gente assistindo e possivelmente até doente de tal ou qual dessas doenças e que certamente teria algum interesse em que a gente respondesse dúvidas que não foram respondidas no seu consultório, né? Eu tenho o hábito até de, no consultório, a última pergunta que eu faço: existe alguma pergunta que a senhora gostaria que eu fizesse que eu não fiz? Ou então, está faltando alguma coisa que eu não disse? E aí alguns até dizem, eu estou saindo com uma dúvida. E aí eu chamo o doente outra vez para dentro do consultório para esclarecer as dúvidas. Porque nem sempre a gente sabe que dúvidas o doente tem, né? Sai lá fora, ela não disse isso, ele não me disse aquilo, enfim. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela entrevista. Tá bem, muito obrigado. E a gente encerra aqui a transmissão. Você fica agora com a nossa programação. TV Câmara, Campinas.